estamos de volta com o UFSC Entrevista, que tem como tema hoje o assédio moral no trabalho. E para isso, nós estamos aqui no estúdio com a professora Suzana Tolfo, do Departamento de Psicologia da UFSC, e o professor Renato Oliveira, da Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego. Professor Renato, o senhor acredita que o perfil do mercado de trabalho hoje, a competitividade, a ambição, eles podem contribuir para o aumento do assédio moral, da ocorrência do assédio moral? Com certeza. O que acontece é que determinadas empresas têm uma certa permissividade com relação ao assédio. Até porque existem alguns gestores que acreditam que pessoas que têm medo ou que são assediadas acabam sendo mais produtivas, acabam sendo mais laboriosas no trabalho. Então eles se utilizam disso como um instrumento de gestão. O que acontece também é que existem determinadas normas aprendidas nas organizações. Quando um assediador é, por exemplo, promovido, ele passa a levar uma mensagem aos demais que o assédio moral compensa. Então as pessoas podem fazer um uso instrumental do assédio moral no sentido de poder progredir dentro da organização. Quando existe alguém que é brilhante, essa pessoa normalmente é visada por um assediador no sentido de deixar ele mal na foto e ficar bem na foto, também eliminando um competidor. Eu acho que as organizações precisam ter uma visão mais voltada à questão da saúde, da produtividade, pensando uma questão de longo prazo, porque esse assédio moral, isso acaba tirando, no caso de eliminar as pessoas mais capazes, acaba tirando competência da empresa. E professora, você falou da permissividade das empresas. Nesses casos, como que uma empresa deve agir diante de dois funcionários, o assediador e o assediado? Ela deve ficar omissa? Ela deve tomar partido? Como ela deve proceder? A empresa é solidariamente responsável. Quando alguém é assediado ou sofre agressões dentro da empresa, a empresa também é responsável juridicamente. O que se aconselha é que hajam canais de comunicação e que essas pessoas possam colocar para a empresa aquilo que está acontecendo, aquilo que está trazendo tensão, e que a empresa faça uma mediação. O ideal é que os motivos pelos quais as pessoas assediam sejam eliminados. Existem diversos, a gente poderia citar um número grande deles, como por exemplo, quando a empresa faz uma avaliação coletiva, aquelas pessoas que são menos produtivas tendem a ser descartadas pelo grupo. Quando é individual, existe essa competitividade que nós colocamos antes, e assim por diante. Esse é o ideal. A empresa sempre deve fazer uma mediação, porque existe sempre um desbalanço de poder. O assediador sempre procura eliminar o poder do outro, e então, se a empresa consegue restituir esse poder, existe aquilo que a Irigoyen coloca como um conflito amplo, um conflito franco. A pessoa consegue se defender. Porque um dos objetivos principais do assédio é colocar a pessoa numa condição de indefesa. Suzana, e como você classifica o conhecimento das pessoas sobre o assédio moral? Se alguém é assediado, ele sabe reconhecer isso, sabe os seus direitos, como recorrer à ajuda? Nós temos visto que, com a experiência, essa parceria com a Superintendência Regional, que a maioria dos trabalhadores, eles procuram denunciar, na superintendência, situações relacionadas àquilo que eles identificam como questões trabalhistas. Na maioria das vezes, Renato, que nós identificamos que ocorre é isso. E, pouquíssimos sabem efetivamente o que caracteriza o assédio moral, que situações definem o que é e que direitos eles têm relacionados a essa questão. Um outro aspecto que nós vimos, e temos nos preocupado bastante em informar em função disso, é que nas denúncias os denunciantes não têm escolaridade baixa. Em geral, são aqueles sujeitos com educação secundária, já segundo grau, que vão fazer a denúncia, ou nível superior, que já tem alguma preocupação maior com seus próprios direitos trabalhistas. Então, nos parece que esses trabalhadores com baixa escolaridade se encontram, tanto do ponto de vista das queixas em relação à questão trabalhista, como de modo especial o assédio moral, muito desinformados. Recentemente, uma aluna que termina o trabalho dela agora, percebeu que nenhuma das pessoas que havia procurado a superintendência era em função de assédio moral ou de qualquer identificação de questões ligadas a isso. E como que um assediado ele deve proceder?
O que ele deve fazer quando dentro da empresa ele está sendo humilhado ou está sendo hostilizado? Que dicas vocês podem dar? Bom, eu diria que a primeira coisa a fazer é ele buscar uma resposta dentro da empresa, né? Existindo esse desbalanço de poder, ele deve tentar reconstituir esse poder, deve ser bastante franco e alertar o que está acontecendo. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas, as testemunhas ou as pessoas, os espectadores, não tomam uma atitude porque pensam que isso que está acontecendo é algo trivial, né? Como a professora colocou muito bem antes, é muito sutil, são agressões pequenas e é a quantidade de agressões que faz com que haja o dano. Então, é preciso que deixe isso claro dentro da empresa, ver se a empresa tem alguma forma de tratar esse assunto. Algumas empresas têm psicólogos dentro da empresa que tratam do assunto. Caso ele não tenha uma resposta, né, dentro da empresa, ele pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho e buscar os seus direitos através da Justiça do Trabalho. E o assediado, ele é amparado pela legislação? No site assediomoral.org eu pesquisei que tinham mais de 80 projetos de leis nesse tema, né? Aqui em Florianópolis, qual é a situação? Aqui em Florianópolis não existe nenhuma legislação específica, algumas prefeituras têm, né? O que acontece é que o artigo 5º da Constituição brasileira, ele estabelece os direitos de personalidade. Então, toda pessoa tem o direito à dignidade. E caso ela seja violada, ele tem o direito de recorrer à justiça e buscar reparar os danos que foram causados. Por outro lado, a CLT tem um dos seus artigos uma espécie de justa causa para a empresa, que se chama rescisão indireta, né? A pessoa pode, sendo maltratada pela empresa, buscar essa rescisão indireta na Justiça do Trabalho e aí ela vai receber todos os direitos que teria como se fosse demitida, né? Que é a multa do FGTS, o direito ao seguro-desemprego, etc. Bom, e Suzana, existe alguma diferença entre o assédio moral no serviço público e no serviço privado? O que normalmente tem que se verificado é que, em função da estabilidade no serviço público, ele tende a demorar, a ter uma continuidade, uma permanência, né, muito maior do que nas organizações privadas, né? Como o Renato falou, quando existe muitas vezes, né, uma cultura da organização excessivamente voltada para respostas, para competitividade, para os resultados e metas da organização, muitas vezes se extrapolam, né, os meios usuais de gestão, os meios que se consideram científicos e adequados de gerir uma determinada organização, né? E então, em organizações privadas, muitas vezes vai se utilizar de formas até muito menos sutis do que no serviço público, ou desqualificações mais na forma de brincadeiras, para se forçar uma saída mais rápida desse trabalhador daquela organização, né? Ou seja, se nós não conseguimos conviver com essa diferença, com esse diferente, nós queremos adiantar, né? Nós queremos tornar mais rápido esse processo da saída desse trabalhador nessa organização. Bom, a nossa entrevista termina por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada a você, foi um prazer. O UFSC Entrevista fica por aqui e até o programa da próxima semana.